Precisa de microfone, Daniel? A gravação não precisa? Bom, bem-vindos a todos, né? Deus abençoe vocês. Eu tive a oportunidade, acho, de cumprimentar todos que estão aqui, né? De conhecer gente nova hoje também. Bem-vindo. Essa é a primeira reunião de homens que nós estamos fazendo na nossa igreja. Nós nunca fizemos uma reunião assim, mas a gente percebeu, né, uma necessidade de nós começarmos a reunir os homens, né? Primeiro porque isso ajuda, né, a integrar os homens, nós conhecemos, fazemos novas amizades, mas também para compartilhar, né, a nossa experiência de vida e aprender da palavra de Deus, né, de uma maneira mais masculina. A gente tem visto que nós estamos vivendo num mundo onde a masculinidade tem sido colocada em xeque, né, e tem crescido em um número muito rápido, né, e muito grande, né, essa proposta, né, de gêneros, onde agora as pessoas andam confusas, né, e os homens andam confusos, né, e muitos homens confusos, né, já não sabem se são mais homem, né, se são mulher, se são homens, se é uma galinha, se é uma zebra, né. Hoje tem, né, um alfabeto inteiro, né, para definir, né, centenas né, quem quiser ser brócolis agora pode ser brócolis, né, tá ficando ridículo, né, essa é a grande verdade. Mas é importante, e eu sei, né, aqueles que eu conheço aqui, eu sei que nós temos homens aqui neste lugar que valorizam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus deixa bem claro que Deus criou apenas dois gêneros, homem e mulher. O pecado no nosso coração nos leva a tomar decisões erradas, né, e caminhos errados. E muitas vezes isso leva a gente a começar a questionar a verdade de Deus. E a verdade de Deus é simples, ela é muito simples. Deus fez o homem, homem, e a mulher, mulher. E nós, muitas vezes, né, nós, eu digo, a humanidade, nós temos trocado as coisas, e a palavra de Deus diz lá em Romanos 1 que isso acontece. Muita gente vai dar esse crédito ao diabo, mas na verdade isso acontece não por causa do diabo. A palavra de Deus diz que o próprio Deus entregou os homens que mudaram a glória do Deus vivo, a imagens e das coisas criadas, a esse sentimento depravado. Ou seja, então é o próprio juízo de Deus sobre a humanidade fazendo com que as pessoas fiquem confusas. Foi o que ele fez, por exemplo, quem conhece a Bíblia, né, na Babilônia, quando a Babilônia quis construir uma torre, né, a Torre de Babel, e eles queriam, né, se aproximar de Deus, era uma tentativa de se aproximar de Deus, ou de chegar acima de Deus, porque eles tinham uma ideia de um Deus divino nos céus, então eles queriam fazer uma torre muito alta, né, para ser, né, tão alto quanto Deus, e ali Deus, diante, né, daquele desejo pecaminoso, ele confundiu as línguas, né, porque naquele tempo se falava apenas uma língua, né, em toda a humanidade, e as pessoas ficaram confusas, ficaram confundidas, porque já não entendiam mais umas às outras, então se espalharam todo mundo. A gente vê que tem hora que não é o diabo, tem hora que é o próprio Deus que traz juízo, né, para poder lidar com a humanidade, e é terrível, né? O que eu vou falar pode não ser muito agradável, mas eu acho que é melhor cair na mão do diabo do que na mão de Deus, né? Porque o diabo já foi vencido, e em nome de Jesus nós podemos vencer, mas a gente cair na mão de um Deus irado não é coisa boa, né? A palavra de Deus diz isso, é muito sério, e é por isso que a gente decidiu fazer essa reunião, de falar com os homens. Eu queria compartilhar uma mensagem que está em Josué capítulo 1, talvez muitos de vocês conhecem muito bem essa passagem, já deve ter visto várias mensagens, porque é uma passagem muito popular, né? São dizeres muito populares, né, no meio cristão, e a gente intitulou, né, esse encontro, esse primeiro encontro de homens, né, homens fortes e corajosos, baseado nessa passagem, né, de Josué capítulo 1, que eu vou ler do versículo 6 ao versículo 9. Essa história de Josué, para você entender Josué, quem era Josué? Josué era um homem, né, que acompanhava Moisés. Moisés, Deus havia levantado quando ele vivia no Egito, né, para quem não conhece a história bíblica, Moisés ele era um hebreu. Na época, né, o faraó mandou matar as crianças, os filhos dos hebreus,
e a mãe de Moisés, né, colocou a mãe e a irmã, eles colocaram ele, né, numa balsinha pequena, feita, né, uma canoinha, né, feita com palha, e colocou ele no rio para que ele fosse levado pela água até o palácio onde havia, né, a filha do faraó. Né, foi muito esperta a mãe, eu acredito que eles deviam, né, já conhecer um pouco, né, a respeito daquela família, e talvez aquela mulher tivesse um desejo muito grande de ter criança, ou gostava de crianças, então, né, eles fizeram aquilo. Lógico que tudo isso está no plano de Deus, e ele então é colocado, ele para lá, a filha de Faraó recolhe, cuida dele como se fosse o filho dela, ele cresce ali, né, no meio da liderança do Egito, entre os faraós, ele se tornou um homem poderoso, sábio, inteligente, conhecedor de muitas coisas, mas mais tarde ele descobre a sua origem, né, ele se lembra, né, ele sabe da sua origem, e quando ele vê, né, o povo egípcio cometendo maldades contra o seu povo, o povo hebreu, né, ele não gostou daquilo, ele teve algumas atitudes, umas boas, outras ruins, né, e Deus em tudo isso usou a vida dele para tirar o povo, né, hebreu do meio do Egito. Eles estavam lá como escravos, então Moisés foi levantado como um líder para liderar o seu povo para fora da escravidão. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem algumas relações com a nossa vida nos dias de hoje. Lógico que essa história é uma história real, ela tem algo para nos ensinar, mas ela tem um paralelo com a nossa vida nos dias de hoje. Né? O Egito é uma representação da vida do homem no pecado, da vida passada. A Bíblia diz que o homem, por causa do pecado, ele é escravo. Né? Nós estamos na escravidão do pecado. Nós não podemos escolher a Deus, querer fazer o bem. Não é possível nós fazermos isso com a natureza do pecado no nosso coração. Nós somos capazes de cometer alguns atos de bondade, alguns atos de amor, mas nós não temos a bondade inerente no nosso coração, o amor inerente no nosso coração. A gente faz isso somente quando é conveniente, quando é agradável, porque quando não é, a gente é mau, a gente age sem amor. E eu acho que todo mundo aqui sabe muito bem do que eu estou falando, não preciso explicar muito. Essa é a natureza do pecado nas nossas vidas. Então, nós também estamos presos numa escravidão, uma escravidão do pecado. Né? E Deus mandou um Moisés, no caso, o nome dele não é Moisés, é Jesus, mandou o seu Filho Jesus Cristo para nos libertar da escravidão do pecado. É uma história paralela, conta isso. É por isso que nós cremos em Jesus Cristo, porque Ele foi quem veio para nos resgatar dos nossos pecados e tirar da escravidão do pecado, para que nós fôssemos livres então e pudéssemos então ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. E então, Josué era esse rapaz que, quando ele começou a acompanhar Moisés, ele ainda era muito moço, e ele acompanhou junto de um outro homem chamado Caleb, né? Desses dois se destacaram entre os homens que acompanhavam Moisés, foram muito fiéis, muito confiantes a Deus, com muita fé em Deus, e quando chega o momento de Moisés partir dessa terra, quando chega o momento de Moisés morrer, né? Moisés passa o bastão para Josué. Josué se torna o novo líder, o segundo líder do povo, depois deles terem saído da escravidão, né? Depois deles terem passado, né, pelo deserto durante 40 anos, eles estavam a ponto de entrar na terra que Deus havia prometido para eles, né, a terra prometida, como a gente diz. Então Moisés passa o bastão para Josué, e Josué vai liderar então esse povo agora para entrar na promessa, vamos dizer assim, para entrar nessa vida nova que eles não conheciam, uma vida de liberdade, uma vida livre. Mas essa vida de liberdade, essa vida livre, essa terra prometida, né, ela não estava vazia, ela não estava livre, ela não estava com todas as coisas preparadas para eles. Não, nessa terra havia inimigos, né, haviam pessoas más, haviam dificuldades, né, havia escassez de muita coisa também, ou seja, não era uma terra pronta, era uma terra que teria que ser conquistada. Então Josué, ele agora recebe, né, essa incumbência de Deus através de Moisés para ser o líder. Então Deus vai começar a falar com ele através de Moisés aqui. Essas palavras que nós vamos ler são palavras que foram dadas de encorajamento, para que então ele tomasse uma posição como homem e liderasse essa nação, não só a família, mas a nação toda,
para seguir adiante. Então vamos ler comigo, né, o versículo 6 até o 9. Então Josué recebe essa mensagem. A palavra diz assim: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temais, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quero orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, diante da tua palavra, eu oro que agora, Senhor, o Senhor fala conosco através desta palavra. Senhor, são palavras simples, muito fáceis de compreendermos, mas, Senhor, sem dúvida, há uma mensagem maravilhosa para nós compartilharmos uns com os outros nesta noite. Por isso, Senhor, Pai querido, eu peço que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos convencendo do juízo, do pecado e da justiça, para que sejamos edificados, para que sejamos salvos, para que nós venhamos ser homens fortes e corajosos, assim como Josué e muitos outros foram. Deus Pai, obrigado, Deus Pai, pelos homens que estão aqui, Senhor, e te peço mais uma vez que o Senhor nos abençoe com a Tua presença abundante, que a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu amor seja derramado sobre nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Por que eu escolhi essa palavra? Porque eu acredito que nós estamos a ponto de entrar numa nova era, né? E eu acredito que essa nova era, né, vai requerer uma batalha, né, dessa nova geração e dessa geração que está vivendo agora, que não vai ser uma batalha fácil, né? Como eu disse no princípio, nós estamos vivendo dias difíceis, onde, né, a verdade, onde os conceitos, né, sobre família, os conceitos sobre Deus, já tem muito pouco valor diante da humanidade, e nós temos sido influenciados por uma geração que vem sendo formada já há quase uma centena de anos, né, uma geração fraca e uma geração covarde de homens. Essa é a realidade. Nós sofremos a influência, né, de um idealismo, de uma cultura, né, que tenta destruir a família, e com isso houve várias influências sobre vários setores, né, e um deles que realmente afetou muito a masculinidade, né, nos nossos tempos foi o feminismo. Né? Eu não vim pregar sobre o feminismo, mas o feminismo, né, foi um movimento que começou mais ou menos no princípio do século passado, 1910, 1915, né, já faz mais de 100 anos, né, que na verdade era algo até necessário, porque as mulheres eram maltratadas, elas não tinham direitos, como, né, elas mereciam ter direitos como os homens. O problema foi que se foi além das exigências que eram justas, que uma mulher ganhasse o mesmo dinheiro que um homem ganha para fazer o mesmo trabalho, que tivesse o direito de votar, né, de poder falar publicamente, né, a mulher era oprimida, né, ou seja, não havia masculinidade, havia machismo, e masculinidade não é machismo. São duas coisas completamente diferentes. Machismo é fruto do pecado no coração do homem. Então a gente escraviza a mulher, a gente trata a mulher com pouco respeito, com menos valor. Machismo é valorizar demais a pessoa do homem e desvalorizar a pessoa da mulher. Porque o pecado faz isso, faz com que a gente aja de uma maneira soberba, uma maneira pecaminosa. Então eu me valorizo mais, me considero melhor do que outras pessoas. E o machismo criou situações difíceis para as mulheres,
né? E então elas foram à luta. Quando chegou o momento em que elas ganharam força, elas foram à luta. O problema é que não parou a luta aí. Mais tarde as mulheres, né, começaram a reivindicar outras coisas, inclusive igualdade com o homem, em situações onde Deus deixa bem claro que nós somos bem diferentes. E isso começa a levar as mulheres querendo tomar o lugar do homem. Hoje em dia, o feminismo está buscando muito mais do que somente a igualdade. Por muitos anos elas lutaram por igualdade, mas hoje em dia elas não lutam mais por igualdade, elas lutam por desigualdade, porque hoje elas estão empoderando as mulheres para que as mulheres sejam maior do que os homens. E a gente tem recebido essa carga, e é por isso que a gente está vivendo no meio de uma geração fraca e covarde de homens. Porque o homem foi dentro dos seus lares, pelas suas mães, e olha, me perdoe, eu não quero falar mal da sua mãe, não é essa a minha intenção, querido, né? Mas a verdade é que as nossas mães, a minha inclusive, e as nossas, elas foram influenciadas por essa ideia, e essa influência levou elas a nos educar, né, com uma disciplina menos masculina. A gente vê isso em todo lugar, inclusive na igreja. Recentemente estava ouvindo um pastor pregar, ele estava falando a respeito da música na igreja, como as músicas dos dias de hoje se tornaram músicas afeminadas. Não está falando que são músicas a respeito de homossexualismo, não. Mas as letras, é até difícil para o homem cantar. Aí eu vou cantar, eu sou a noiva. Qual homem que gosta de cantar? A gente sabe que a gente é a noiva de Jesus. Mas fala a verdade. Você se sente à vontade, sendo noiva? É difícil a gente cantar essas coisas, pegar uns homens desse bruto aqui e ele levanta e começa, eu sou sua noiva, tu és meu noivo. E tem muitas outras, tem muitas outras músicas que não estão teologicamente incorretas, mas estão feminilizadas. E a gente aceita essas coisas, e isso tem influenciado o nosso pensamento e a nossa atitude, e nós temos nos tornado, na verdade, meninos homens. Nós estamos mais preocupados com o nosso tempo de distração, o nosso videogame. Também minha intenção não é apontar ninguém em particular, mas a gente vê uma geração de homens com 30 anos de idade, 25 anos de idade, que não quer sair para trabalhar, ele quer ficar em casa jogando videogame. Ele chega em casa e a mulher vem conversar comigo aqui no escritório e fala assim, meu marido não me quer. Ele chega em casa, em vez de deitar comigo na cama, ele vai jogar lá, não sei, lá. Vai dar tiro nos outros. É o que eu estou dizendo, nós estamos sendo influenciados a viver essa vida assim, pelas próprias mães, pelas mulheres que estão ao nosso redor, pelas professoras na escola. Vocês podem perceber que hoje, eu acho que todos nós que estamos aqui, a nossa geração, inclusive os mais velhos, a maioria dos nossos instrutores durante a nossa vida escolar foram o quê? Mulheres. A maioria dos nossos professores foram mulheres. Ou seja, se perdeu uma referência masculina. Estava falando mais cedo até com os irmãos aqui, que algo talvez muita gente não sabe, mas até mais ou menos 100 e poucos anos atrás, não existia encontro de jovens, grupo de jovens, jovens passeando com outros jovens. Aliás, no tempo dos israelitas, na cultura israelita, ou na cultura do mundo, inclusive muçulmano, era incabível um rapaz jovem estar andando com outro jovem. Por quê? O que ele deveria fazer? Tinha que um jovem estar andando com um homem mais velho para adquirir experiência, para se tornar um homem. Porque a Bíblia fala assim, como um tolo pode guiar outro tolo. E a gente sabe que quando a gente é jovem, a gente ainda tem um coração tolo, a gente começa muita tolice. Graças a Deus aqui a gente tem uma juventude boa aqui nessa igreja, tem conhecido a palavra de Deus. Mas ainda assim eles são jovens. E às vezes fazem brincadeiras, você pode andar por aí, você vai ver que tem furo na parede aí das igrejas, a gente comete algumas tolices, e se a gente junta um monte de jovens e eles só andam jovens com jovens, um tolo
como pode guiar o tolo? Eles vão crescer o quê? Homens tolos. É por isso que eu faço questão de liderar os jovens da nossa igreja, porque eles precisam de uma referência masculina mais velha, eles precisam andar com um homem, que já não é mais um menino. Nós temos que tomar essas atitudes, e aqui a gente vê que Deus, quando vai falar com Josué, que já não era mais um menino, né, que ele já era um homem de 80 anos de idade, mais ou menos, quando ele vai começar essa obra, ou seja, já era um homem bastante experiente, ele fala assim, olha, para você me servir, para você andar comigo, para você fazer a minha obra, para você fazer a minha vontade, você tem que ter alguns requisitos, você tem que ter algumas qualidades, e ele cita duas muito importantes na vida de um homem. Você precisa ser forte e corajoso. Eu vou dizer que nós estamos precisando hoje de homens fortes e corajosos. E eu acredito que se você veio hoje aqui, é porque você acredita que Deus pode usar a sua vida. Eu acredito que você veio aqui hoje porque você acredita na sua família. Eu acredito que você acredita que o seu filho e a sua filha precisa de você. Eu sei que você quer que Deus use a sua vida. E para que Ele faça isso nas nossas vidas, nós precisamos ouvir essa voz e desenvolver essa característica de sermos homens fortes e corajosos. O que significa ser forte? Aqui acho que ninguém vai muito para a academia, não. Alguns às vezes, né? Não, o Júnior, às vezes, o Júnior diminuiu, né? O Júnior já malhou mais, né, Júnior? E a gente pensa que às vezes para ser forte a gente precisa ir para uma academia para a gente criar músculos. Mas eu quero dizer para você que o que Deus está falando aqui com Josué, Ele não estava falando de força física. Ele estava falando de uma força moral, de uma força espiritual, de uma força na sua vida, na sua alma, uma força de caráter. É esse tipo de força que o homem precisa. Talvez você possa até ser uma pessoa que não tenha muita força física, ainda assim ser um homem muito forte. Talvez você não seja um homem muito alto, você pode ser um homem baixinho, mas ser um homem forte. Porque a força não vem dos músculos. É lógico que nós temos força física através dos músculos, mas nós precisamos ter força de caráter, força de vontade, força de fé. Porque senão a gente vai sucumbir a esse mundo, como as gerações nos dias de hoje estão sucumbindo. E por isso nós temos uma geração de homem covarde. Eu estava vendo desses videozinhos que eles colocam no Instagram, né, esses vídeo engraçado. Para um carro, desce um homem do carro em direção a um casal, não sei se era namorado, marido, uma esposa, e eles estão andando e desce dois caras assim, mas eles descem assim abruptamente, mas eles não desceram ameaçando, eles só desceram assim, indo em direção para eles. Aí, na hora eles se assustaram, eles pensavam que era um assalto. O que o cara fez? Puxou a mulher e botou na frente dele. E aí o cara veio assim, né, eu acho que foi até montado ali, não sei se tudo foi montagem, mas alguém estava gravando, então foi uma coisa intencional. Eles fizeram para ver a reação daquele casal, né? E aí o cara vinha assim, só com as mãos, ele não tinha arma, não tinha nada, querendo falar com eles. Aí o cara andava com a mulher para cá, aí o cara ia para lá e ele andava com a mulher para cá, andava para a mulher. Aí a mulher atacou o cara. Aí quando ela foi atacar, o cara, acho que tipo assim, caiu a ficha, não, peraí, o homem sou eu. Aí ele saiu e passou na frente dela para atacar, que ele tentou dar um chute, caiu para trás, de bunda no chão. Isso é uma batata lá. Não é capaz nem mais de defender a esposa, a família, os filhos. Uma geração de banana. É triste. Ser forte é ter Deus, é ter o Senhor. Lá em Provérbios 14, 26 diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo. Temer a Deus
ter a palavra no seu coração. Lá em Provérbios 24, 5 diz assim: um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Eu estava dizendo, os homens de hoje foram preparados por outros meninos, só andaram com meninos. A gente eu estou falando a gente só andava em bando. E aí só fazia bobagem, só aprontava bobeira. Porque sem referência de outro homem, a gente se torna tolo. E aqui está dizendo que a força do homem vem da onde? Da sabedoria, do conhecimento, da experiência. E se eu só ando com outros tolos, que sabedoria eu vou desenvolver? Que conhecimento eu vou adquirir? E a gente não sabe mais o que fazer. A maioria dos pais hoje, inclusive dentro da igreja, não sabe mais o que fazer com os seus filhos. De vez em quando o pai vem falar comigo: ah, pastor, eu não sei o que eu faço com esse menino. Aí eu falo: não tem nada de menino, é homem. Eu devia ter dado um couro enquanto era menino. Agora que é menino, você vai tomar um couro se você levantar a mão, põe para fora de casa. Põe para trabalhar. Não fez dele um homem enquanto tinha tempo para fazer dele um homem, agora você tem que forçar ele a se tornar um homem no mundo, com dor. E você vai sofrer, porque pai sofre ver o filho sofrer. Nós temos que tomar uma posição. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Por quê? Por que a gente tem que não ter medo? Por que a gente é forte? Por que a gente é corajoso? Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Um homem forte, um homem corajoso, é um homem que anda com Deus. É isso que nós precisamos. A nossa força não vai vir, querido, da minha pregação, não vai vir do exercício físico, a sua força não vai vir, né, do seu peito estufado diante da sua mulher e dos seus filhos, né, não vai ser do seu olhar para outro homem. A sua força vem da presença de Deus na sua vida. Ele sim vai te fazer forte de verdade. Então quem que você precisa mais do que ninguém hoje em dia? É Deus. E é por isso que a gente vê um mundo afeminado, um mundo cheio de homens afeminados. Por quê? Porque é um mundo sem Deus, e sem Deus não há força, sem Deus não há coragem. Não há. Provérbios 18, 10 diz: torre forte é o nome do Senhor. Um homem sem Deus, querido, é um homem que vive com medo, um homem pronto para correr, um homem pronto para desistir. Vocês já perceberam como é fácil hoje em dia? Né? A gente está vivendo, aqui a gente chama, na América, né, o delírio. No Brasil é cancelamento. Eu descobri essa semana essa palavra. A gente está vivendo a geração do cancelamento. É assim, a gente aprendeu, né, com a mídia, é assim: a hora que tem uma pessoa lá no seu grupo que se torna indesejável, o que você faz? Você cancela ela, você bloqueia ela, você tira ela da sua mídia, você tira ela lá do seu Facebook, você tira ela lá do seu Instagram, né? Você cancela ela. Só que essa cultura do cancelamento não está se restringindo apenas à mídia, né, a essas coisas. Hoje nós estamos fazendo isso de uma maneira generalizada. Minha esposa não está me agradando, minha esposa não está me dando ouvido, eu cancelo ela, eu largo ela, eu deixo ela, procuro outra. E assim a gente vai cancelando as pessoas na nossa vida. A gente vai tratando as pessoas como se elas fossem descartáveis. E isso é fruto de uma geração de homens afeminados, sem fibra, sem força, sem coragem. Porque vai ser difícil, querido. Vai ser difícil. Vai ser difícil manter o seu casamento por anos e anos e anos e anos. Vai ser difícil criar os teus filhos, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo. Mas você tem que ser forte para que eles não se tornem um bandido, um pilantra, um preguiçoso, um inútil, um drogado.
Vai precisar de força. Está faltando isso. Aí os homens falam, não pastor, eu sou forte, olha, eu saio de casa, eu vou trabalhar, eu trabalho 12 horas, 14 horas. Hoje eu saí de casa 7 horas da manhã, trabalhei até mais ou menos, vi 40 minutos antes de eu vir para a igreja. A Priscila, eu esqueci de levar comida, liguei para ela, ela estava arrumando aqui a igreja, falei, você pode trazer uma comida? Aí ela saiu aqui tarde, ela falou, ó, eu comprei até a comida para você, mas eu não vou nem passar aí, não dá tempo, você tem que ir tomar banho e ir para a igreja. Aí eu saí, e entrei em casa, tomei um banho, vesti a roupa e vim correndo para cá. Não comi ainda hoje, o dia inteiro. Vou comer bastante. Se vocês não chegarem antes de mim, não deixa eu chegar primeiro lá fora na hora do intervalo, não, porque não vai sobrar muito para os irmãos. Aí a gente acha que isso, não, olha só, estou mostrando para minha família que eu sou forte. Não, querido, isso é só sua obrigação. Sustentar a tua família, e ser o provedor da sua família. Ser forte é eu chegar em casa e orar com os meus filhos, ensinar a palavra de Deus, disciplinar no momento em que meu filho precisa de disciplina, ensinar a minha esposa nas coisas de Deus, é andar com Deus. A minha torre forte é esperar nele e não no reconhecimento dos meus filhos, não no reconhecimento da minha esposa, mas sim no reconhecimento do meu Senhor. Senão a gente vai cancelar, a gente vai desistir, a gente vai mudar. Abre em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Eu queria que você visse uma coisa comigo lá. Se você tem sua Bíblia, abre lá. Esse daqui eu vou esperar você ir lá, se você tiver sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 16, é o último capítulo de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 3. Eu vou até pedir para o Dicai me ajudar. O Dicai is going to help me because he has the Bible in English. And the way it's translated in English is very, very nice. I like it. Eu estava falando aqui que eu vou pedir para o Dicai me ajudar, porque a nossa tradução talvez não mostre exatamente o sentido simples dessa passagem de 1 Coríntios 16, 13. Ele no inglês fica muito claro o que ele está dizendo aqui. Paulo está escrevendo essa carta que era uma igreja, né, a igreja de Coríntios, que era uma igreja bastante carnal, uma igreja muito difícil, muito carnal, né? Uma igreja que precisava de muita correção, e ele encoraja no final da sua carta, chegando no final, ele vai encorajar essa igreja, e ele fala com os homens, com as mulheres, com os jovens, com as crianças, essa carta, né, ele chama a atenção dessas pessoas, depois de ter falado de muitas coisas. E aí, quando chega no versículo 13 do capítulo 16, ele diz assim, sede vigilantes, ou seja, tenha atenção, esteja atento, permanecei firme na fé. Olha só, fique firme. E aí ele diz assim, aqui na nossa Bíblia tem essa expressão, portai-vos varonilmente. A maioria de nós já nem sabe o que essa palavra varonil significa. A palavra varonil é uma palavra masculina que se refere ao fato de você ser homem. Em inglês, Corey, how is this passage in English? No, just that. Be watchful, act like men. Varonil significa agir como um homem. E é interessante que ele está falando isso inclusive para as mulheres. Quando ele fala em relação à fé, um cristão em relação à fé, um cristão em relação à sua vida com Deus, em relação à sua vida espiritual, deve agir como um homem. Em que sentido que ele estava dizendo? Porque um homem, naturalmente um homem deveria ser o quê? Forte e corajoso.
A gente não vê isso em português com muita clareza, porque a gente usa essa palavra varonil, varonilmente. Mas na verdade é isso, a palavra varonil significa agir como um homem. Por que eu estou chamando a atenção dessa passagem para os irmãos? Porque é assim, olha, é tão interessante que naquele tempo as pessoas entendiam muito bem esse conceito. Quando a gente fala, as pessoas ficam... Porque o normal de um homem era ser assim. Uma pessoa forte, corajosa. Se um bandido entrasse em casa, ele não pegava a mulher e põe na frente dele. Ele pegava a sogra. É melhor, né? Ele andava na frente da sua família. Ele ia adiante. Ele se portava como um homem. E aqui Paulo está encorajando uma igreja que não estava indo muito bem, uma igreja que estava fazendo muita coisa errada, a voltar para Jesus e andar com Deus, prestar atenção, permanecer na fé, se portando ao exemplo de como um homem normalmente se porta. Ou seja, é aquele que põe o pé na frente. Então ele está falando para as mulheres, para as crianças, olha, na sua fé em relação às coisas de Deus, não fique esperando alguém dar o exemplo. Não fique esperando alguém te mandar. Não fique esperando, não. Faça como um homem normalmente faz na vida diária. Seja o primeiro, dê um passo adiante, entre na frente, tome nas suas mãos a rédea e a responsabilidade. É isso que ele está dizendo aqui. E olha só, ele termina esse versículo dizendo o quê? Fortalecei-vos. Ser forte. Ser corajoso. Volta comigo em Josué capítulo 1, versículo 7, ele diz: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedidos por onde quer que andares. Olha que interessante, hoje em dia as pessoas estão comprando muitos livros e se ganha milhões e milhões de dólares. Se você for uma pessoa que escreve muito bem, basta você escrever um livro que seja com 7 passos, 9 caminhos, 3 pulinhos, para se tornar uma pessoa bem-sucedida. Vai vender. Você pode escrever qualquer bobagem lá, e qualquer porcaria, como eles escrevem mesmo. Tem um monte de bobagem aí, publicar. Está cheio. Vende milhões. Você fica rico numa semana. É só colocar lá. Tantos para o sucesso. Todo mundo quer ser bem sucedido. Tem alguém aqui que não quer ser uma pessoa bem sucedida? Mas ficou louca da cabeça. Todos nós queremos ser bem sucedidos como pais, como maridos, como empresários, como crentes. Nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida. E aqui ele está dizendo, olha só, né, para que ele possa ser bem-sucedido, existe uma condição. Ele precisa permanecer no caminho. Olha só, ser somente forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Olha só, para que eu tenha sucesso na minha vida, eu preciso obedecer a Deus. Eu tenho que andar com Deus, eu tenho que andar no caminho de Deus. Mas para andar com Deus, para andar neste caminho, eu tenho que ter 2 qualidades. Eu tenho que ser forte e corajoso. Está cheio de crente baunilha. Aconteceu uma coisinha na igreja, não vou mais na igreja. Não vou mais, não faço mais isso. Outro dia um homem veio falar comigo, essa semana, um homem, não sei se foi, visitou nossa igreja aqui, um brunch, alguém veio conversar comigo, pastor, eu fiquei meio desiludido com a igreja. Eu nem perguntei o que era, eu só falei para ele assim, seja homem. Ele ficou me olhando assim. Nós estamos precisando de um homem forte, corajoso. Eu não sei se o pastor fez alguma coisa errada, se alguém fez alguma coisa errada, se alguém te tratou mal na igreja. Seja homem, querido. Para de bobagem. A gente se encontra na igreja para adorar o nosso Deus. Eu não vim me encontrar na igreja para poder ver o pastor Cláudio.
Eu vejo ele, eu vejo os irmãos, eu amo os irmãos que estão aqui comigo. Mas eu venho para a congregação no domingo, não é porque eu sou pastor, eu venho porque eu amo Deus, eu venho adorar a Deus. E Deus me deu um chamado para compartilhar essa mensagem com os irmãos. Mas a minha única razão, o meu único motivo de estar aqui é o meu Deus. Então não importa o que os irmãos fazem. Olha, eu vou dizer, tem hora que a gente fica desencorajado mesmo. Tem hora que a igreja tem atitude, alguns irmãos têm alguma atitude, às vezes as pessoas não valorizam o trabalho que você faz, o tempo que você dedica. E aí a gente pode olhar, sabe uma coisa, desistir. O que? Um ou 2 anos atrás, a gente viu quantos pastores, eu vi notícias de pastores se suicidando. O que está faltando para essa geração de homens? Ser forte e corajoso. Andar com Deus. Resgatar a masculinidade bíblica. Essa masculinidade, ela não vem do machismo, ela vem da presença de Deus nas nossas vidas. Aqui ele fala, quando ele está falando com Moisés, ele usa aqui uma palavra que às vezes a gente não entende. Ele fala assim, olha, quando você estiver andando com Deus, quando você estiver seguindo a palavra, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Do que ele estava falando? Né? Porque a gente pensa assim, num caminho, e aí se a gente sai do caminho, a gente se desvia, a gente pode se perder. Mas não era isso, a intenção aqui não era essa. Porque ele estava falando com Josué, Josué estava a ponto de entrar. Então ele estava, mais ou menos, na terra que estava ao norte dos Moabitas. Ele estava pronto para atravessar o Rio Jordão para entrar numa cidade chamada Jericó. E ali havia 2 cidades, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. A cidade que ficava ali do lado esquerdo era a cidade de Amon, os amonitas. Também a Filistia, os filisteus, que eram inimigos de Deus naquele tempo. A gente conhece a história de Davi e Golias que era um filisteu, ou seja, à esquerda ficavam os amonitas, os filisteus, e eles tinham costumes, eles tinham seus deuses, eles tinham a sua cultura. E do lado direito tinha os cananitas, tinha os hititas, eram outros povos que estavam do lado direito, daquele pedaço em que ele ia cruzar. Então, também os cananitas tinham os seus deuses, os seus costumes, os hititas tinham os seus costumes, os seus deuses. Então, o que ele estava dizendo aqui para Josué é, olha, Josué, não olha para a cultura do outro lado, não olha para a cultura daquele outro povo, não olha para a cultura daquele país, porque às vezes é assim, fala, mas eu sou brasileiro, a minha cultura é essa. Nós não temos que olhar para a cultura, nós não temos que nos desviar para o que o mundo pensa nos dias de hoje, o que é comum, o que se tornou aceitável na mídia, no meio das pessoas. Ou seja, eu não tenho que me desviar, eu tenho que me manter firme na palavra de Deus. Era isso quando ele falou, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele não estava falando em ficar perdido no caminho, não, era a gente se entregar a outras coisas que não fosse a palavra de Deus. Porque para que eu seja bem sucedido eu preciso andar com Deus, e para que eu ande com Deus eu preciso ser forte e corajoso. E a gente tem que ter coragem, querido, porque hoje em dia, se você falar algumas coisas em público, você pode ser processado, você pode ser preso. Se você rejeitar algumas coisas, você pode ser taxado como um homofóbico. Porque hoje existe a cultura da tolerância, que é completamente intolerante com aqueles que não aceitam a tolerância deles. É assim. Não, você tem que ser uma pessoa tolerante. Não, mas eu não acredito nisso, então nós vamos tolerá-los. Ué, mas você não é tolerante? Então me respeita com a minha fé e a minha visão de mundo, e você vive a sua. Mas eu vou te dizer, a sua vai te levar para um lugar terrível. Eu só estou te avisando a respeito disso por amor. Porque não importa. Então é isso que ele está falando. Não olhe para as nações do lado, não olhem para a cultura, para os deuses dele. Olhe para o Deus verdadeiro. O Salmo 31, 23 diz assim: amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor
preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Olha só o versículo 24, ele diz: sede fortes, revigora-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Ama a Deus, ame aos seus irmãos, aos santos. Os santos são aqueles que creem em Deus, não é uma pessoa perfeita. Permaneça fiel, porque senão você vai receber o que você não vai querer receber. Lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20, diz assim. Isso aqui é uma coisa interessante, porque aqui Davi vai falar com seu filho, Salomão. Salomão devia ser um rapaz jovem aqui, e ele vai deixar um conselho para o filho. Eu queria que a gente aprendesse, porque a gente pensa que essa palavra foi só para Josué, mas essa palavra não foi para Josué. Deus deu para Josué naquele momento, mas essa é uma palavra que, pela Bíblia, ela se repete várias e várias vezes para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Nós temos que ser fortes e corajosos. Olha só o que Davi fala para o seu filho, Salomão. 1 Crônicas 28, 20. Ele diz assim: disse Davi a Salomão, seu filho, olha só, sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, não te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Salomão tinha proposto no seu coração construir o templo, quer dizer, Davi tinha, na verdade. Mas Deus disse que não era para ele fazer, que era para deixar para o filho fazer. E aí quando o filho foi tomar essa obra, foi tomar a frente disso, qual foi o conselho que o pai deu? Disse: olha, filho, contrata bons engenheiros. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou assim: olha, procura trabalhadores de qualidade, habilidosos, para que você faça uma boa obra. Foi isso que ele falou? Olha, vá para a faculdade e tira alguns diplomas, faça alguns cursos de mestrados, tira um doutorado, porque assim você vai fazer um trabalho muito bom para Deus. Foi esse o conselho que Davi deu? O que ele falou para Salomão? Ser forte e corajoso. Não temas, porque Deus está contigo. Hoje em dia a gente quer mandar os nossos filhos para ter uma profissão, se tornar advogado, se tornar um médico. A gente quer que eles sejam pessoas bem-sucedidas, mas a gente pensa que ele vai ser bem-sucedido porque ele tem um diploma. Querido, eu tenho um monte, eu sou dentista, eu sou químico, e aí eu trabalho na construção, estava até agora fazendo carpete numa escada de uma igreja, ralando para ganhar lá um dinheirinho para poder pagar. Ah, pastor, não é porque você quer. Não, porque eu entendi que para que eu seja um homem bem-sucedido, eu não preciso de diploma nem de muito dinheiro, eu preciso de Deus. Você precisa de Deus, e eu sou muito mais feliz e muito mais bem-sucedido do que quando eu trabalhava numa profissão e tinha mais dinheiro. Tenho filhos tementes a Deus, que me respeitam, tenho uma mulher fiel, que me respeita, que me valoriza. Tenho irmãos que me amam, que oram por mim. Tenho um Deus que está preparando um lugar para mim na eternidade. Mas a gente a gente se vendeu para as filosofias deste mundo. Olha o versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quer ser próspero? Quer ser bem sucedido? Fale de Deus, fale da palavra, medite na palavra, pratique a palavra com cuidado. É caráter. E para isso você precisa ser forte e corajoso. Porque tem hora que você vai ter que dizer para algumas pessoas: não é assim. Essa semana está fazendo trabalho na casa de uma senhora que ela é aposentada já e foi professora de high school americana. E eu estava conversando com ela e com o marido. O marido dela era matemático, ela era professora de línguas na faculdade. Pessoas boas, pessoas que cresceram com uma cultura cristã, mas não são cristãos, tem uma cultura cristianizada. E aí eles estavam conversando comigo e eles perceberam a minha atitude. Eles falaram: você parece ser um homem religioso. Eles falaram assim:
falei, importa de eu te perguntar? Aí eu falei assim, não, pode. Ele falou, você é um homem religioso? Eu falei, sou, por quê? Não, porque é diferente, já teve gente trabalhando na nossa casa, as pessoas não respeitam a gente, falam mal, são mal educadas, né? Não cumprem o que faz, e você é uma pessoa tão educada, tão correta, fazendo uma coisa tão bem feita, com tanto cuidado. Eu nunca vi alguém trabalhar na minha casa desse jeito. Né? Eu estava fazendo uma restauração no quarto deles e tudo o quarto deles está dentro do quarto. Então é difícil de trabalhar com tudo lá dentro. Está bem cheio. Eu tomei o cuidado de tampar tudo, de preservar, para não estragar as coisas das outras pessoas. Tem gente que não faz isso, vai lá, faz serviço, então isso ocupou muito mais. Financeiramente, às vezes não vale a pena. Aí eles perguntaram, que religião é você? Você não pode perguntar? Eu falei, não, eu sou cristão. Né? Você é católico? Eu falei, não, eu sou parte da igreja batista. E eles começaram então a perguntar algumas coisas e eles falaram algumas coisas que eles acreditavam. Mas eu acredito que nós temos que ser pessoas boas, assim como você deve ser um bom pai, uma pessoa amorosa, que assim, então a gente sendo uma boa pessoa, a gente vai para o céu. Aí na hora eu falei, não, vocês estão muito enganados. Primeiro que eu não sou uma pessoa boa. A Bíblia diz que todos nós somos maus. Bom só tem um e é Deus. Ele é bom. Deus é bom. Ninguém. Eu sou mau. E eu falei para eles assim, eu acho que a partir daquele dia eu não gostava mais de mim, mas você não é bom, ela não é boa, ninguém é bom aqui. E não adianta a gente fazer bondade, porque a gente não ganha o céu pelas coisas que a gente faz. A única maneira da gente ir para o céu é pela bondade de Deus, que entregou a vida do seu Filho, morreu e pagou pelos nossos pecados para nos dar gratuitamente a salvação por meio da fé. Ou seja, é graça por meio de fé. Eu disse para eles, se vocês quiserem ir para o céu, vocês vão ter que crer no Senhor Jesus Cristo, obedecer a palavra dele. Porque quem crê, obedece. Se vocês creem, vocês vão ser salvos. Se vocês são salvos, vocês vão obedecer. Eles ficaram me olhando assim. Ela tinha até me dado no dia anterior cachorro quente. No segundo dia já não teve mais cachorro quente. Acabou o cachorro quente. Você é mau, ué? Hã? Você é mau. Eu sou mau, né? Vai então. Nem cachorro quente tem mais. Mas eu podia dizer, é verdade, a gente ser uma boa pessoa, né? Porque às vezes é isso que a gente faz. A gente, para não perder a amizade, para não perder o trabalho, para não defender. A gente que sabe da verdade, conhece a verdade, e tem que proclamar a verdade, e a gente olha para a esquerda ou olha para a direita. Deixa eu olhar para os amonitas. Ok, está aceitável a cultura. Está aceitável a sua cultura, a sua maneira de entender, a sua maneira de pensar. Ok, né? Agora não é hora de falar disso, eu estou aqui para trabalhar. Não, querido, não tem dessa. Quem anda com Deus no seu trabalho, em tudo que faz. E aliás, eu faço o trabalho daquele jeito para eles, não era porque era eles, porque eu faço para qualquer um. Eu faço porque a Bíblia diz que a ética de trabalho de um cristão é tudo que eu fizer, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Então quando eu entro naquela casa, eu falo assim, Deus mora aqui. Então hoje eu vou cuidar do quarto de Deus. Hoje eu estava fazendo a escada de uma igreja ali presbiteriana em Rio Sagre. Eu estava fazendo a escada para Deus. Não era para a igreja. É assim que um crente está andando com Deus. E a gente vai precisar de coragem, a gente vai precisar de força. Romanos 15 diz, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. É assim. Não estou aqui para tirar proveito para mim, deleite para mim. Se sou forte hoje no Senhor, eu sou porque o Senhor me fez forte. Então eu tenho que ajudar os mais fracos. E não fazer o que me agrada. E para encerrar, versículo 9. Ele mostra que ser forte e corajoso não é um conselho para você. Hoje eu não estou aqui para te dar um conselho. Hoje eu estou aqui para apresentar para você um mandamento de Deus, um comando de Deus. Olha só, ele diz assim, versículo 9: não te mandei eu? É uma ordem, é um mandato, é um decreto. Não faz parte dos 10 mandamentos, mas a Bíblia não tem só 10 mandamentos.
Tem muitos outros mandamentos e esse é um deles. Se você é homem, sendo cristão ou não, o homem, Deus mandou que seja forte e corajoso. Olha só, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quero dizer uma coisa para você: se você for menos do que forte e corajoso, você está demonstrando que você não tem fé em Deus. Simples. Você não tem fé. Porque é uma ordem. Não há como viver de uma maneira diferente. Eu queria encerrar encorajando os irmãos. Uma passagem que está em Esdras capítulo 10. Se você tiver sua Bíblia e quiser ir lá comigo. Eu vou ler 4 versículos, do 1 ao 4. Esdras 10. Para que a gente possa seguir o exemplo de Esdras. Esdras viveu num tempo em que o povo tinha sido novamente levado cativo, ou seja, o povo estava escravizado. E, pela misericórdia de Deus, Deus estava dando novamente liberdade a eles. Mas por causa daquele tempo de escravidão na Babilônia, as pessoas já não tinham mais a Bíblia, já não conheciam muitas coisas de Deus, e a maioria do povo, da população hebraica, que era um povo de Deus, não conhecia muito a respeito de Deus, não conhecia quase nada a respeito de Deus. Por causa disso, as pessoas não estavam andando com Deus ou obedecendo a Deus. E às vezes nós estamos andando na igreja, ou se nós não andamos com Deus até hoje, a gente está andando no nosso entendimento, na nossa sabedoria, na nossa filosofia, achando que a gente vai conseguir agradar a Deus de alguma maneira para poder alcançar a misericórdia dele e ir para o céu. E eu quero dizer para você que não tem nada que você possa fazer que te faça merecer o céu. Aliás, Deus já decretou a sentença. Ele não diz que vai haver condenação. Ele diz que nós já estamos condenados, que a sentença já foi dada. E ele disse que o salário do pecado é a morte, ou seja, todos nós estamos condenados à morte eterna. Nós não vamos ser condenados no juízo. Nós só vamos receber a palavra final da sentença que já foi dada. Nós já estamos condenados nos nossos pecados. É por isso que ele enviou Jesus, para pagar a dívida que nós temos, para que então nós pudéssemos ser livres e salvos. Então eu não posso fazer nada, mas Ele pode fazer tudo. Eu preciso crer, me arrepender dos meus pecados, e talvez seja hoje esse o seu pecado. Você tem sido um homem de pouca coragem, de pouca força. E se esse for o pecado na sua vida, hoje eu quero te dar uma oportunidade, como Esdras, de se arrepender e de mudar daqui para diante. Lá no capítulo 10, versículo 1, ele diz assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa e é tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Não foi fácil. Esses homens, como disseram, eles fizeram aquilo que Deus mandou eles não fazerem. Eles se casaram com mulheres que não eram israelitas, e eles tiveram filhos com essas mulheres que não eram israelitas. Eu acredito que muitos deles amavam suas mulheres e seus filhos, mas Deus pediu coisa dura deles. Acho que Deus não gosta do divórcio, nada disso, mas aqui havia uma rebeldia muito grande. Deus falou: a única maneira de resolver esse problema
é mandando essa mulher e esse filho para fora de sua casa. Não era para não cuidar mais deles, eles iam ter que cuidar das mulheres, dos filhos, mas eles não podiam mais estar com elas, como mulheres. Eles vão ter que agora cuidar da família, não estando no meio da família. E ele diz, tem hora que nós vamos ter que abrir mão de coisas que vão nos doer, que vão mexer lá no fundo, que vão mover o nosso coração. Mas ele diz, homem, ser forte, corajoso, age. Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu quero te adorar e dizer que Tu és o nosso Deus. Eu quero, Senhor, encorajar hoje os meus irmãos, Senhor, a assumir o seu papel de homem no meio das suas famílias, da igreja, Senhor. Eles possam ser homens corajosos e valentes, Senhor, deixando de lado as coisas deste mundo e andando, Senhor, nos Teus caminhos. Não olhando para os lados, não olhando para a direita, nem para a esquerda, não, Senhor, comprando as ideias, as filosofias da sabedoria humana, mas, Senhor, se rendendo à sabedoria divina. Que o Senhor possa trazer, Senhor, aos nossos corações arrependimento para nos arrependermos dos nossos maus caminhos, Senhor, e tomarmos as decisões necessárias e as atitudes necessárias para tomarmos as rédeas, Senhor, da nossa família, da nossa sociedade, da nossa vida de trabalho, Senhor, porque contigo, Senhor, somos fortes. E o Senhor nos amparará nos momentos de dificuldade. O Senhor nos sustentará nos momentos de dor, nos momentos onde haverá obstáculos, onde haverá, Senhor, oposição. Eu estou certo, Deus Pai, que o Senhor vai nos ajudar, nos dando a coragem de fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é segundo a Tua vontade. Por isso, quebranta os nossos corações e muda os nossos caminhos. Senhor, para aqueles que não conhecem ainda o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, eu oro que hoje, ouvindo esta mensagem, Senhor, que eles possam confiar apenas na obra de Cristo que foi realizada na cruz do Calvário. Talvez alguns estão esperando se tornar pessoas melhores, boas, alguns estão esperando resolver algumas situações na sua vida para depois entregar as suas vidas a Cristo. Pai, nós aprendemos, Senhor, Pai querido, que não é o que a gente faz, mas aquilo que o Senhor fez. Porque a Tua palavra nos diz, Senhor, em Romanos capítulo 5, Senhor, que o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, de maneira tão grande, que o Senhor nos salvou quando ainda estávamos nos nossos pecados. Por isso hoje, Senhor, perdoa os nossos pecados e salva-nos neste lugar. Edifica a nossa vida e seja tudo para o louvor, a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.